Rapaziada, vamos dar uma olhadinha aqui no que a mídia falou dessa vitória do Flamengo. Essa vitória do Flamengo deu bastante o que falar, né? Uns contestam aí o Felipe Luiz, outros estão felizes. O Thiago Leifert e o Mauro César são um dos que estão felizes aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui no que eles falaram dessa vitória do Flamengo. Flamengo, de novo, comecei a ler, eu tava falando no começo, Caneto, comecei a ler as resenhas. Não, porque foi muito ruim, porque acende sinal de alerta, porque Deportivo Táchira, porque isso, porque aquilo. Pessoal, algumas coisas. Voltando lá para quem não estava no começo. 12 horas de viagem de avião. 12 horas. O Felipe Luiz falou até 13 na coletiva. Então, embaçado. 12 horas de viagem de avião para jogar na Venezuela. Se for para os Estados Unidos é mais rápido, olha aí. Não, e vai de executiva, eles não foram. Faz diferença. Gramado, muito ruim. Gramado ruim. Muito desfalque. Um monte de desfalque. Nessa situação, que você está desfalcado, num gramado ruim, depois de uma viagem longa. Não ruim assim, não. Pô, achei ruim, viu? O Flamengo já jogou em piores. Não, tá pior, mas achei, pro jeito de Flamengo jogar, ruim. Nessa situação, com esses elementos, você é o Felipe Luiz, você jogaria do mesmo jeito que você joga no Maracanã, mordendo, posse de bola, querendo, pressão, recuperação em 5 segundos, você jogaria? Sim, eu não faria isso. Eu iria abrir mão. Proposital também, Thiago. Mas eu iria abrir mão de jogar assim, mas não precisa jogar assim. Os jogadores sabem, não precisa jogar assim. E se você pegar, a gente vai pegar o começo do jogo, deixa eu botar a gente de novo. O Luiz Araújo perde 2 lances assim muito chances na cara. Que ele deveria ter blocado. As 2 caíram na direita dele, né? Mas ele, são 2 que ele estava muito, muito na cara de fazer o gol. E ele não fez. Aqui o goleiro foi bem pra caramba. Mas a gente poderia estar falando aqui de 3-0 Flamengo. Pessoal, e aí? Vocês concordam com o que o Thiago Leifert falou, né? Vamos ver aqui também, o Mauro César, ele trouxe aí a sua análise. O Mauro César também tá muito feliz aí com essa vitória do Flamengo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Você sabe há quanto tempo o Flamengo não vencia um jogo fora de casa pela Libertadores? 946 dias. Isso mesmo, desde 31 de agosto de 2022, quando deu um show de bola na Argentina, em Buenos Aires, no estádio José Amalfitani, fazendo 4-0 do Vélez, do técnico Cacique Medina, agora no Talheres, que enfrentou o São Paulo na quarta-feira. Lembra que ele mandou até esburacar o gramado, aquela coisa toda para dificultar o toque de bola do Flamengo? Pois é, não adiantou, foi uma goleada, um show de bola, os argentinos ficaram boquiabertos, o Flamengo foi campeão da Libertadores em seguida, e depois só papelões, empatou com o Ñublense, perdeu para o Palestino, perdeu para o Alcas, com diferentes treinadores, em diferentes países, em diferentes momentos, o Flamengo fez papelão contra times fracos. O Táchira é um time fraco na Libertadores, fez apenas 1 ponto na edição passada. Mas no contexto, o mais importante, com tantos desfalques, era o Flamengo vencer. Claro que esse jogo não pode ser a régua que vai medir a atuação da equipe, o nível de atuações da equipe e aquilo que se espera do Flamengo na Libertadores. Não, longe disso. Mas foi o que o Flamengo tinha para hoje e deu para o gasto. Tem que ser muito mais, tem que ser muito melhor e será certamente quando todos os jogadores, ou a maioria deles, estiveram à disposição. Eram muitos desfalques, o time não tinha meio campo, acho até que em parte por uma escolha do Felipe Luiz, que poderia ter criado ali um tripé com Alan, Pulga e De La Cruz, mas utilizou os 3 jogadores em momentos diferentes, sempre em duplas, sobrecarregando um pouco o setor, isso acho que dificultou um pouco, mas o Flamengo venceu. Jogou melhor, jogou pouco, mas venceu. Faz 3 pontos, assume a liderança da sua chave na Copa Libertadores da América e ganha um pouco mais de tranquilidade para daí em diante seguir. E importante, o gol do Juninho, tão questionado por não ter marcado naquela grande oportunidade que teve sábado contra o Internacional na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante entrou na primeira bola em que participou, colocou o peito para fazer 1-0. Então, resultado importante, desempenho aquém, mas é só o começo. O importante para o Flamengo, voltar a vencer fora de casa pela Libertadores depois de quase 1000 dias. É muito tempo. Pois é muito tempo aí e a galera ainda ficou pegando no pé do time do Flamengo. É inacreditável, né, cara? A mídia é sensacional aí. Quando a mídia quer ser chata, a mídia é chata mesmo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui também no que o David Jones falou ontem, após o jogo, e o que ele falou hoje, né? Depois da partida do time no seu podcast hoje, né? Vamos ver o que ele falou ontem após a partida e o que ele falou hoje no seu podcast, que é bastante interessante. Vamos ver aqui. Bom. E aí, Dava? Ok. Cumpriu o papel? Estreia, fora de casa, ganhou. Importante a vitória. Na Libertadores lotado de muito importante
Ó, o Tem que Alan. pontuar, pô. O Flamengo não pode dar os mole que deu no final do jogo, né? Controlou o jogo inteiro e tal, tinha que finalizar mais. Mas o Flamengo cheio de desfalque, time pouco entrosado, cheio de menino no coisa, o resultado foi bom. Desempenho foi ok. Valeu. O que importava era ganhar. É, Dava. importa Isso ganhar, que eu ganhou. acho que o Filipinho botou na mente E pra dos você ver caras é isso. como é difícil, né? O Botafogo perdeu, pode falar campeão, O perde. Chile. O São Paulo ganha, Sofrendo. um gol de diferença. Palmeiras 3-2, teve um momento que tá perdendo 2-1 pro Sport Cristal. Tudo isso é difícil, gente. Foda. Pois é, pessoal, é complicado, né? E os caras ainda ficam aí querendo puxar o pé do Flamengo. É inacreditável, né? Vamos ver aí o que o Dava Jones falou hoje, né? No seu podcast aí, o Flow Esporte Clube, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Que eu acho que precisa... eu acho que ele tentou de novo pra ver se ele sabia que ele não ficaria exposto defensivamente com essa formação e realmente não ficou, mas ofensivamente o Luiz Araújo no meio de campo não funcionou. Eu acho que ele teria que colocar o Matheus Gonçalves de titular quando tem tantos desfalques. Acho que o Matheus Gonçalves tinha que ser o titular. Mas é o Felipe que sabe da confiança dos jogadores dele ali. Jogou, né, o Varela e o Ayrton Lucas. Ayrton Lucas fez um jogo muito ruim. Olha esse lance aí. O goleiro tirou bem demais. Bruno Henrique no ataque também. E o Flamengo, na primeira metade do primeiro tempo, respeitou demais o Táchira. Eles esperavam que o Táchira vinha pra cima, até veio, mas, cara, o nível técnico dos caras é muito baixo, pô. Muito baixo. Porque se fosse um pouco melhor, tinham feito gol no Flamengo, tá? Essa que é a verdade. Principalmente no fim do jogo. O primeiro tempo passou com muito pouco... o Flamengo sofreu quase nada, mas também não teve grandes chances. Né? Fez algumas finalizações, teve aquela Luiz Araújo. Né? O primeiro tempo foi pouco emocionante. Joguinho meio- Né? Foi, mas o que aconteceu? Realmente, a estratégia, eu acho que deu certo, foi desgastar o Táchira. E eles realmente não tinham mais ímpeto, pô. Tá vendo aí? A gente tá vendo os lances aqui só da Flamengo. Flamengo indo pra cima, mas com uma dificuldade ali no finalzinho. Aí, o goleiro defendeu de novo e não saiu o gol, né? E aí, o segundo tempo, a primeira parte do segundo tempo foi um domínio muito grande do Flamengo, mas a porra do gol não saía. Eu tava falando aqui ontem na live, cara, tem que fazer a porra do gol porque os caras tão entregue, sabe? E... Não, se não tivesse feito, o final do jogo ia ser um Ia Deus ser nos da acuda. Maui, né? Pô. Foi, Foi. Não, não foi bola na trave, não. Foi na trave. Foi na trave? Pegou na trave. Não, o cara chutou na frente do gol sem ninguém na frente e errou. Esse foi meio bizarro aí. Ainda estamos no primeiro tempo, o Flamengo finalizou bem e tal, mas é um time muito desfigurado, realmente. Aí no segundo tempo, o Felipe Luiz faz substituições, o Juninho entra, o Juninho faz o gol. Fala dele. Eu acho, sinceramente, assim, foi uma baita jogada do Cebolinha, que não se entregou, pegou praticamente na linha de fundo Aí, do né? escanteio. Aí. É esse aí, ó, o Cebolinha vai lá, dá um jeito de cruzar, ajeitado do Bruno Henrique. E o Juninho, aí cara craque. Estão falando Juninho isso faz agora. o gol de peito, logo depois que ele entra faz o gol. E aí eu achei que o Flamengo baixou muito depois que fez o gol, sabe? Falou, meio que assim, tá bom, né? Ganhamos. E aí, pô, 57 só, né? Era no início do segundo tempo, tinha mais o que fazer. E eu achei que o Juninho jogou muito bem. Eu acho que o Juninho, quando a gente tem o time aí... Enquanto o Pedro não voltar, cara, eu acho que ele devia ser titular, cara. Acho que ele já mereceu... já merece a vaga dele. Melhor do que jogar com tanto ponta, sabe? Tipo, tem um monte de ponta fora de posição, pô. Não tem muita coisa. O Alan entrou bem também, tá? Mas eu achei que pra mim quem foi o melhor em campo foi o Pulgar, viu? Achei que o Pulgar fez uma partida absurda na marcação. Eu nem vi se ele tomou cartão amarelo, ele toma sempre, Caralho, né? os caras nem Eu não sei botaram. se ele tomou cartão. Ele não mostrou o lance, teve um lance muito mais perigoso que Pô, esse não é aí. possível que os caras não colocaram a bola na trave, cara. Mas Acabou é que aquele vocês negócio, devem- galera. O LDU e o Córdoba empataram. Então o Flamengo tá em primeiro lugar com 3 pontos, depois vem o LDU e o Córdoba. E ganhar fora de casa é importante, Libertadores é difícil, cara. Todos os jogos que a gente vai ter, o São Paulo, o próprio Palmeiras, foi diferente de um gol, cara. Diferente de um gol. É difícil pra cacete. Não achei que o desempenho do Flamengo fosse essas coisas não, tá? Não achei. Achei que precisava de bem mais, inclusive, contra um time bem mais fraco. Mas ganhou fora de casa, cara. Pessoal, o importante é a vitória, né? O importante aí são os 3 pontos. O Flamengo é o líder do grupo, é o único que pontuou aí 3 pontos, né? Os outros 2 tem 1 ponto, porque empataram, e outro é o Táchira, que perdeu pro Flamengo, é o último colocado. Então, o Flamengo tem dois pontos de vantagem, um gol de saldo. Então a estreia do Flamengo foi sensacional, né? Foi mais do que perfeita. Na minha opinião, a estreia do Flamengo foi mais do que perfeita em comparação a todo o grupo, né? Porque o Flamengo venceu e os outros 2 times que vêm ali na briga empataram. Então o Flamengo não tem aquele concorrente direto e o Flamengo vai pegar agora mais um dos times que empataram o Flamengo vai pegar agora no Maracanã. Então o Flamengo tem chances de abrir 6 pontos,
né? Ali pro segundo colo, 5 pontos, digamos assim, digamos que saia outro empate, né? Ou se sair uma vitória, o Flamengo tem chance de continuar com os mesmos 3 pontos. Então, se você for ver a lógica do grupo do Flamengo, o Flamengo estreou com o pé direitaço. Aí, né, foi bom no resultado, venceu, não jogou bem, mas venceu, e o grupo ainda ajudou, porque os caras só empataram, né? Então não tem aquele concorrente ali que nem outros times, que dois venceram, então ficaram ali 3 pontos cada um. Então o Flamengo, na minha opinião, estreou bem, com o pé direitaço aí, né, na Libertadores. Estreia perfeita, melhor do que essa não tem, na minha opinião, né? Não jogou bem, mas a estreia melhor do que essa, estreia assim com 3 pontos e os 2 outros com apenas 1 ponto. Então a estreia do Flamengo foi sensacional, na minha opinião. Mas pra vocês, o que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!